Sejam muito bem-vindas à nossa live. Para quem não me conhece, eu sou Gabriela Gregolin, especialista em pães e bolos sem glúten, e hoje nós vamos descomplicar a substituição de ingredientes. Muitas pessoas, na verdade a maior parte das perguntas que eu recebo é sobre substituição, ou substituição em geral, ou substituição específica de alguma farinha, de algum ingrediente. Então, por isso eu trouxe esse tema hoje para a gente conversar muito, e eu vou tentar esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá? Quanto à substituição. Primeiramente, eu queria explicar por que a gente precisa substituir. Né? Eu, por exemplo, a Vera falou que é a farinha de arroz. Vamos falar sobre farinha de arroz, tá? Então fica comigo até o final que você vai saber quais são as opções de substituição para essa farinha que é base das nossas receitas, certo? Bom, muitas pessoas têm restrição, certo? Alimentares. Não somente ao glúten, não somente ao leite, mas também aos ovos, ao milho, né? Tem diversos tipos de alergia, de intolerâncias. Então, a gente precisa entender muito bem para fazer a substituição correta do nosso ingrediente, tá? Então, muitas pessoas precisam retirar algum tipo de ingrediente da receita porque tem restrição a ele. Por exemplo, o milho, o glúten, o leite, né? O glúten e o leite, como é o meu caso, eu preciso retirar das minhas receitas. Então, quem tá pegando uma receita, por exemplo, que já seja sem glúten, só que tem leite animal, precisa saber como fazer para substituir o leite animal da maneira correta, né? Para manter ali as características da massa. Então, tem essas pessoas que precisam retirar por necessidade, por algum tipo de restrição. Tem outras pessoas que retiram por gosto, né? Por opção, porque não gostam de determinado ingrediente. Por exemplo, não gostam do coco, né? Eu sempre cito o coco porque é o que eu mais vejo as pessoas não gostando nas receitas. Então, coco, milho. Então, depende muito da pessoa e às vezes ela não quer usar aquele determinado ingrediente. Pode ser também porque a pessoa não tem disponível aquele ingrediente. Um bom exemplo agora, nesse momento, é a farinha de trigo sarraceno, que está sendo muito difícil de encontrar na internet, em lojas de produtos naturais. Então tem muitas receitas que levam essa farinha de trigo sarraceno. E quem não sabe substituir, acaba não fazendo a receita, porque né, não tem essa disponibilidade da farinha, não encontra para comprar. Outra coisa, outro motivo para a gente substituir é melhorar nutricionalmente nossas receitas. Então, por exemplo, uma receita que leva só farinhas brancas, só farinhas refinadas ou açúcar refinado, a gente gostaria de substituir aquele ingrediente, né, pobre em nutrientes, por um outro ingrediente que enriquece nutricionalmente. Então, esse é um motivo também para a gente querer substituir, né? Melhorar nutricionalmente as nossas receitas. E o último motivo é para melhorar a textura, o sabor das receitas, né? Às vezes a gente pega uma receita que leva assim as farinhas principais para substituir a farinha de trigo, leva a goma xantana, mas a massa ainda não fica tão macia, tão fofinha, tão úmida. E a gente precisa quer melhorar aquela textura, então a gente tem a opção de substituir algum ingrediente daquela massa para torná-la mais macia e mais úmida, certo? Então, ó, a Dorinha disse que não gosta do sabor da linhaça e da farinha de coco. Então, quando você pegar, Dorinha, uma receita, por exemplo, que tiver farinha de linhaça, você tem que saber por qual outra substituir, né? Porque você não gosta, isso é comum. Eu não posso consumir, no momento, 2 tipos de farinhas. A farinha de grão de bico e a farinha de feijão branco, por conta que eu tenho síndrome do intestino irritável. E nesse momento, eu não estou tolerando essas 2 farinhas, então eu tenho que substituir nas minhas receitas, tá bom? Já já você vai saber o que você precisa entender para substituir corretamente, porque substituição é um assunto delicado que muitas pessoas fazem do jeito errado e acabam perdendo seus ingredientes e se frustrando. Isso é muito triste, muito chato. Então você precisa entender algumas coisas para substituir conscientemente os seus ingredientes. Tudo bem, gente? Por que você precisa entender a substituir? Por que você precisa aprender a substituir? Como substituir da maneira correta? Porque
Quando você sabe, você substitui corretamente e diminui as chances de erros. Eu lá no início, né, tive umas experiências bem catastróficas quanto à substituição. Já eu vou contar para vocês. Então, é muito importante para que você consiga ter um resultado legal daquela massa, né? Às vezes você faz uma substituição sem saber o que tá fazendo, isso é muito grave, quando você troca uma farinha principalmente, né, errada por outra errada, que não pertence ao mesmo grupo, por exemplo, você tem um resultado ruim. E aí você pode comer algo ruim porque você substituiu errado, ou você pode pior, né, que é perder a receita inteira. Então, quando você aprende a substituir corretamente, as suas chances de acertar as receitas são muito maiores, tá? Por isso é tão importante esse conteúdo que você vai aprender aqui hoje nessa live. Tá bom, gente? Bom, antes de fazer qualquer substituição, você precisa entender algumas coisas, você precisa saber de algumas coisas. A primeira, a principal delas, você precisa conhecer o ingrediente que você está substituindo. Isso é de extrema importância, porque se você não conhece, não sabe as funções, não sabe quais características aquele ingrediente agrega para sua receita, como que você vai saber substituir corretamente? Exemplo clássico: farinha de arroz, açúcar. São dois exemplos clássicos de substituição errôneas. Porque a pessoa vai lá, pega uma farinha que não tem nada a ver com a farinha de arroz, não tem as funções da farinha de arroz, troca tudo, né, toda a totalidade ali da farinha de arroz por outra farinha que não tem essa mesma função e acaba perdendo a receita. Então, é muito importante que você conheça as funções dos ingredientes. Você precisa entender o básico de cada um. Que o açúcar não somente adoça, que o açúcar tem outras funções na receita, tá? É muito importante que quando você vai retirar o açúcar dessa receita, você precisa repor as funções retiradas, porque senão o resultado final vai ser muito diferente. Você pode até perder o seu bolo, o seu pão, caso você faça a substituição errada, tá? Então é muito importante que você conheça as funções. Primeira coisa que você tem que saber: conheça os seus ingredientes. Não precisa conhecer todos os tipos de farinhas, por exemplo. Conheça as que você mais usa. Farinha de arroz, trigo sarraceno ou grão de bico, né? Essas farinhas mais simples, mais do seu dia a dia, que você usa com mais frequência, porque assim, conhecendo, você vai saber substituir, e não somente substituir, você vai saber usar corretamente as farinhas, né? Porque antes de você substituir, você tem que aprender a usar também, isso é muito importante. Não pegue, a menos que seja necessário, tá? Não em caso de restrição, você pega uma receita, em vez de já sair substituindo os ingredientes, teste aquela receita antes, porque você precisa conhecer qual é o resultado que aquele conjunto de ingredientes proporciona para a receita. Por quê? Porque às vezes você pega uma receita lá, já vai substituindo, nem testa. E aí a sua receita dá errado. E você não sabe se foi a sua substituição que estava errada ou se era a receita que estava incorreta, desequilibrada. Então é muito importante você testar antes, se for possível, tá bom? Se for possível, se você não tiver algum tipo de restrição aos ingredientes, você testa antes para você garantir que o resultado, depois quando você substituir, você tem um parâmetro, então você vai saber se você acertou ou não, tudo bem? Muito importante. Segunda coisa que você tem que fazer quando for substituir: fazer uma substituição por vez. Já vi muitas pessoas substituindo 2 farinhas, 3 ingredientes de uma vez na mesma né, receita ali, na hora que tá fazendo. Isso não é legal. Por quê? Principalmente se você está começando, mas não somente você que está começando. Você que já tem experiência. Se você substitui os seus ingredientes mais de uma na vez que você está fazendo, mais de um ingrediente por vez, você vai ter determinado resultado, mas você não vai saber a que se deve aquele resultado. Ou melhor, a qual ingrediente se deve aquele resultado. Ah, o meu pão ficou seco, mas eu não sei se foi porque eu coloquei mais fibras, não sei se foi porque eu troquei o tipo de gordura. Então, é muito importante que para fazer qualquer substituição, você faça uma substituição por vez. Assim como mudanças de processos. Ah, eu vou alterar o tamanho da forma, vou trocar a farinha X pela Y, vou alterar também o tempo ou o tipo de fermentação, tudo numa receita só.
Veja, são muitas alterações, não é mesmo? E quando a gente faz muitas alterações, a gente perde o controle daquilo. E o resultado final pode ser bom ou não, a gente não vai saber por que ele ficou daquele jeito, porque nós mudamos muita coisa de uma vez. Então, sempre faça uma alteração. Vai fazer alteração de procedimento, de massa, de método de mistura, de forno, vai mudar de forno, vai assar hoje na casa da sua mãe, da sua sogra, né? É muito importante. Você precisa fazer uma alteração por vez, tá? Um ingrediente por vez, um processo por vez, uma etapa por vez, para você entender esse resultado ao que se deve. Tudo bem? Bom, e a outra coisa, não basta apenas você substituir determinado ingrediente. Eventualmente, você vai precisar corrigir essa receita. Nossa, como assim, né? Por que eu vou ter que corrigir essa receita? Basta substituir. Não. Um clássico exemplo é o açúcar por adoçante. Se eu pegar um bolo que leva açúcar e aí eu troco esse açúcar completo por adoçante, sem fazer nenhuma alteração na receita, o meu resultado vai ficar similar? Não vai ficar similar. Pelo contrário, vai ficar ruim. Provavelmente, dependendo, claro, dos demais ingredientes dessa receita. Mas, né, as receitas que eu vejo aí hoje em dia, se a gente faz somente essa troca direta, crua, só ela, o nosso resultado final vai ter prejuízos. Então é importante você saber as funções dos ingredientes para entender se precisar alterar os demais ingredientes, incluir algum ingrediente a mais ou aumentar a quantidade de determinado ingrediente na receita quando você fizer determinada substituição. Essa do açúcar por adoçante é clássica. A gente precisa modificar a receita quando fizer essa substituição, para que a gente mantenha a umidade, a maciez, a estrutura, o volume dessa massa. Senão, o nosso bolo vai ficar mais baixinho, mais seco, mais clarinho, tá? Então, é extremamente importante. Outra substituição que não pode ser feita uma pela outra. Óleo. O óleo vegetal, sendo girassol, milho, soja ou canola, é uma quantidade, ou azeite também. É uma quantidade. Quando você pega esse óleo vegetal e troca por banha suína ou óleo de coco, é outra quantidade, tá? A gente não usa a mesma quantidade porque o óleo de coco e a banha suína tem uma capacidade maior de dar gordura, dar untuosidade, deixar a sua massa pesada. Então, se a gente põe na mesma proporção, a nossa massa vai ficar totalmente diferente, mais pesada, né, mais embatumada, não vai ficar saborosa. Então, é importante que você entenda os ingredientes para saber também quando precisará alterar os demais ingredientes da receita a partir de determinada substituição. Certo, gente? Esses três são os pontos mais importantes quando vocês vão fazer substituições em casa. Nós já vamos falar sobre as substituições específicas de cada ingrediente, tá? Se acalmem, gente. Tô só introduzindo o assunto aqui, para vocês entenderem. Porque essa parte inicial, ela é muito importante para vocês. Perceba, se você não conhecer as funções dos ingredientes, que eu falei aqui agora, você vai errar sua receita na substituição, provavelmente. Se você não corrigir a sua receita, se você fizer uma substituição que precise de correção na sua receita, se você não fizer, você vai ter prejuízo no resultado final. Então, essa introdução ela é muito importante para vocês entenderem o que precisam saber antes de fazer a substituição efetivamente na sua massa. Tudo bem? Estão comigo aí, gente? Vamos lá. Deixa eu contar um pouquinho de como foi a minha experiência com substituição. Primeira vez que eu fiz uma substituição, a clássica farinha de arroz. Eu vou trocar a farinha de arroz por uma opção mais saudável. O que eu fiz? Eu troquei toda a farinha de arroz de um bolo por, chutem aí, farinha de amêndoas. Olha o que eu fiz. Peguei toda a farinha de arroz de um bolo e troquei por farinha de amêndoas. Resultado, meu bolo solou. Meu bolo, e ficou gorduroso pra caramba, né? Porque eu não reduzi a gordura, coloquei muita farinha de amêndoas. Minha massa perdeu estrutura, meu bolo baixou e ficou gorduroso. Então, essa foi a minha primeira experiência com substituição. Farinha de amêndoas. Eu não sei se vocês já fizeram essa substituição. Se não fizeram, não façam porque não funciona, tá? Não troque estrutura por proteína porque não funciona. Você vai perder a sua massa. Tudo bem, gente? Essa foi a minha experiência catastrófica de receita de bolo
com farinha de amêndoas, trocando, né, a farinha de arroz por farinha de amêndoas. Bom, existem alguns erros, né, que são clássicos, que muitas pessoas cometem quando vão fazer substituições. Eu já cometi, esse foi um exemplo de trocar farinha de arroz por farinha de amêndoas e desandar a receita. Então, quais são os erros clássicos? Primeiro, a gente pegar uma farinha que pertence ao grupo de estrutura e substituir por uma farinha que pertence ao subgrupo de farinhas proteicas. Fizemos duas trocas, uma troca de farinha, uma estrutura, a outra proteica. Eu coloquei as mesmas funções na receita? Não, não coloquei as mesmas funções. Então, fazer substituições de farinhas é muito importante que você entenda as farinhas antes de fazer. Porque, eventualmente, você vai pegar uma farinha que pertence a outro grupo. E aí, você não vai ter aquela função principal e sua massa vai desandar. Trocar fécula de batata. Essa é clássica também. Fécula de batata por polvilho doce, por fécula de mandioca. Parece a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. São grupos diferentes. A fécula de batata é uma farinha de maciez e leveza. Ela pode ser substituída pelo amido de milho, que também pertence a esse grupo. O polvilho doce e a fécula de mandioca são farinhas de liga. São farinhas que têm funções diferentes. Então, é muito importante que você não faça essa troca. Tem exceção? Sim. Eventualmente, a gente pode fazer essa troca, mas em determinado tipo de receita, tá? Não é em toda receita que funciona. Por quê? Umas pessoas já me falaram, eu troquei a fécula de batata por polvilho doce e a receita ficou parecendo um chiclete. Por quê? Porque já tinha polvilho doce na massa. E aí a pessoa colocou mais o dobro da quantidade. Então vai ter mais elasticidade na massa. Sua massa vai ficar mais preguenta, né? Vamos dizer assim, puxenta, por conta do excesso de polvilho doce. É normal, a função do polvilho doce é dar liga. Se eu troco a fécula de batata, que é para dar maciez e leveza, por polvilho doce, que é para dar liga, eu vou ter um resultado final mais elástico. Então, isso é um prejuízo na receita. Sua receita não ficou perfeita porque você fez uma substituição errada. Então, é muito importante. Não troque os grupos de farinhas. Estrutura. Quer trocar a estrutura? Vai lá no grupo de estrutura, escolha outra farinha e use no lugar da farinha de arroz, por exemplo. Quer trocar de liga? Vai no grupo de liga, escolha outra farinha e use no lugar. Mas não misture os grupos, tá? Porque você vai ter prejuízo na sua massa. Todas esses cuidados que eu tô passando pra vocês é pra você ter uma receita perfeita no resultado final, tá? Eventualmente você faz uma substituição ali, não fica tão ruim, mas também não fica perfeita. Então, para você fazer uma substituição e seu resultado ficar perfeito, você precisa conhecer as funções dos ingredientes, principalmente das farinhas, porque com as farinhas a gente, como elas estão ali em maiores quantidades nas nossas receitas e elas definem a estrutura, a liga e a maciez, basicamente, porque é o que está em maior proporção, né? Se a gente erra nessa substituição, a gente vai ter um prejuízo na massa. Então, extremamente importante, não troque os grupos de farinhas. Use dentro do mesmo grupo para substituir, tudo bem? Já vamos falar sobre as farinhas, exemplos de farinhas, exemplos de ingredientes e como vocês podem substituir, tá bom, gente? Podem ir colocando no chat aí as dúvidas de vocês, as dificuldades, quais são os ingredientes que vocês têm mais dificuldades para vocês substituírem, que nós vamos falar sobre eles já já. Outro erro clássico, não fazer a correção na receita. Mas eu fiz um bolo, troquei o açúcar por adoçante, meu bolo ficou seco. O que eu fiz de errado? O errado foi trocar o açúcar por adoçante e deixar com os mesmos ingredientes. A gente precisa saber corrigir, saber quais ingredientes precisam de correção na receita. E como você vai saber isso? Sabendo das funções dos ingredientes. Se você sabe que o açúcar adoça da maciez, da estrutura, da umidade, e você sabe que o adoçante só adoça, você, né? Entende que se você trocar um pelo outro, vai ter prejuízo no resultado final. Então, é importante. Entenda se você precisa corrigir os demais ingredientes da receita. Às vezes, você só troca ali, aumenta a quantidade da gordura, por exemplo, ou coloca um pouquinho de farinha mais proteica, mais gordurosa, como a farinha de amêndoas ou farinha de amendoim. Você já tem um resultado diferente, muito diferente. Às vezes, uma pequena correção vai te dar um resultado perfeito. Mas você tem que saber isso para você fazer essa substituição correta. Tudo bem? E o outro erro clássico é fazer substituição a rodo dentro da receita sem nenhum parâmetro. Eu vou substituir
todas essas farinhas aqui são muito ricas em amido e carboidrato, eu quero colocar tudo rico em proteína e gordura. Vou encher de farinha de amêndoas, de amendoim, vou colocar ali uma farinha de linhaça, de chia, sem parar para pensar que todas aquelas modificações vão te dar um resultado completamente diferente. E como você pode estar no começo, não tem parâmetro ainda para saber se aquilo deu certo ou não, você vai acabar perdendo a receita. Então é muito importante. Faça uma substituição por vez. Perceba ali quais foram os resultados daquela substituição, tá? Veja se ficou mais úmido, se ficou mais seco. Se sim, o que eu posso fazer para melhorar essa receita? Se já tá boa, aquele negócio de mexer em time que tá ganhando, não precisa mexer, é errado. Se tá boa, a gente pode melhorar ainda mais. Então a gente pode mexer, tá? Tá boa, tá macia, tá úmida, mas dá para melhorar. Então se você já tem esse conhecimento, você consegue tornar perfeito o que já está muito bom, né? A gente consegue fazer isso sim. Então, mexer em time que tá ganhando, pode, tá bom? Pode sim, e se você conhecer as funções, principalmente, você vai ser capaz de fazer isso. Agora, então, vamos falar sobre os ingredientes, gente? Quem tá aí querendo saber sobre trocas, manda no chat. Eu separei alguns ingredientes aqui, mas eu acho que eu vou verificar, dar uma olhadinha no chat e começar pelos de vocês, pelas dúvidas de vocês aqui, tá? Vamos ver aqui quais são as dúvidas. Primeiro, a farinha de arroz. Para substituir a farinha de arroz que a Vera perguntou. A Vera foi a mais rápida. Também é a primeira da minha lista. Então, vamos lá. Primeiro, precisamos conhecer a farinha de arroz, concorda? Então, vamos conhecer a farinha de arroz. A farinha de arroz, ela é pobre em fibras, a de arroz branco, tá? Pobre em fibras e rica em amido. A farinha de arroz integral é rica em fibras e pobre em amido, tá bom? Então, quando a gente conhece essas duas características, a gente já, né, de antemão sabe, olha, se a minha farinha de arroz integral tem mais fibras, isso significa que ela absorve mais os líquidos da receita. Se eu troco a farinha de arroz branco pela minha farinha de arroz integral, eu vou ter que corrigir a minha receita, vou precisar colocar líquidos a mais para que o meu resultado final não fique seco. Pronto, já temos uma observação. A farinha de arroz, tanto a branca quanto a integral, também são neutras, ou seja, elas não deixam sabor residual e nem coloração residual. Claro que a integral deixa porque ela tem a parte da casquinha, então ela é mais escurinha. A farinha de arroz branco não, ela é neutra tanto em sabor quanto em coloração. Mas, se você coloca só farinha de arroz na sua receita, não tem como a sua receita não ficar com gosto de farinha de arroz, tá? Então é muito importante. Ela não deixa sabor residual, desde que você a utilize de maneira equilibrada, sempre combinando com outras farinhas. Tudo bem? Então temos as seguintes informações. Farinha de arroz neutra, pouca fibra, farinha de arroz branco, pouca fibra e rica em amido, tá? Temos essas informações. Quais outras farinhas nós podemos utilizar para substituir, então, a minha farinha de arroz, que é neutra, que tem pouca fibra, na receita? Bom, nós podemos utilizar outra farinha de estrutura. Vamos sempre no grupo de estrutura buscar outras opções, tá? Quais outras opções nós temos no grupo de estrutura? Trigo sarraceno, grão de bico, feijão branco, que mais? Teff, painço, aveia, amaranto, quinoa. Todas essas farinhas pertencem ao grupo de farinhas de estrutura. Fubá, soja, todas essas farinhas. E aí, perceba que todas essas farinhas deixam sabor residual. Isso você tem que saber também, tá? É muito importante. Por quê? Troquei toda a farinha de arroz branco por farinha de grão de bico na minha receita de bolo. O que vai acontecer? Meu bolo vai ficar com gosto de grão de bico. Então, você precisa saber cada farinha, se elas deixam sabor residual ou se elas são neutras. Aqui nós temos a farinha de arroz neutra. Para substituirmos, nós vamos ter que pegar uma outra farinha de estrutura. Mas a única neutra que tem no grupo de farinha de estrutura, que é mais neutra na verdade, é a farinha de aveia. Só que a farinha de aveia tem muita fibra, o contrário da farinha de arroz branco. E aí, se a gente coloca toda a farinha de arroz branco, a quantidade, troca por farinha de aveia, a gente vai pesar a nossa massa. A massa vai precisar de muita umidade e, como a farinha de aveia é rica em amido, ela vai gelatinizar essa massa em excesso e vai pesar essa massa, vai deixar o miolo embatumado.
tá? Então, precisamos conhecer as funções. Vamos trocar a farinha de arroz. O que eu recomendo? Eu recomendo que você use 2 ou 3 outras farinhas de estrutura para fazer essa substituição. Por quê? Principalmente por conta do sabor residual, tá? Então, você pode usar uma parte da farinha de aveia, uma parte, divide em 3. Uma parte de aveia, uma parte de grão de bico, uma parte de feijão branco. Ou uma parte de aveia, uma parte de trigo sarraceno e uma parte de arroz integral, né? A gente consegue fazer essa substituição. Ah, eu queria trocar todo arroz branco por integral. Posso? Pode. Mas sua receita precisará ser corrigida, porque a farinha de arroz integral tem mais fibras, ela vai absorver mais os líquidos da sua massa e vai ressecar mais a sua massa, né? Então, a gente precisa corrigir a receita para que o resultado final não fique seco. Então, o que a gente vai fazer? Colocar um pouco mais de líquido. A porcentagem, ela varia de 10% a 15%, tá? Depende demais do tipo de farinha, então não tem como eu te garantir uma quantidade. Mas você vai observando ali o ponto da massa e comparando com a que você fazia com farinha de arroz branco. Deixou no ponto ideal, você vai colocar o seu, dar prosseguimento à receita. Mas você vai precisar corrigir, então coloque um pouco mais de líquido, é um exemplo, tá? Ah, eu queria deixar mais macia, o que eu posso usar então? Põe um purê de batata doce, um purê de inhame, né? Acrescenta um pouquinho mais de ovos, né? Para trazer mais maciez e umidade para essa massa que tem muita fibra. Então, sempre você precisa entender as funções para poder substituir corretamente. Então, para substituir a farinha de arroz branco, que é uma farinha neutra, eu recomendo que faça uma combinação de 2 ou 3 farinhas de estrutura e utilize na totalidade da farinha de arroz. Ah, eu não quero substituir toda a farinha de arroz. Eu quero substituir uma parte, metade, né? Menos que isso ou mais que isso. Mas eu vou manter uma parte da farinha de arroz. Ótimo, porque aí você mantém um pouco mais da neutralidade dela. Então, você pode entrar ali com outra farinha, por exemplo, uma a mais só, né? Ou a farinha de trigo sarraceno, para você manter ali o sabor dessa massa, para você não deixar aquele sabor muito acentuado, tá? Mas, importante, se substituir a totalidade, 2 ou 3 farinhas de estrutura. Claro, vai combinar com os outros grupos, tá? Eu tô falando só da farinha de estrutura. Tem ainda a liga e a maciez que são neutras. E se for deixar uma parte da farinha de arroz, você pode usar uma outra farinha de estrutura que deixe sabor residual, porque aí uma vai compensar a outra. Tudo bem, gente? Então, a farinha de arroz é assim. Ficaram com dúvidas? Vou mandar um beijo pra minha prima que tá aqui na live. Te amo. Vamos lá. Próximo ingrediente. Se vocês estão ouvindo o latido no fundo, é o meu filhotinho, tá? O Bob. Ele tá ali defendendo a casa. E, gente, passa alguém na rua, ele fica maluco. Então, ele tá ali latindo. Não liguem pra ele não, se vocês estiverem escutando. Vamos pro próximo aqui. Eu já separei alguns, mas deixa eu ver aqui nos comentários. Sara, cada dia estou amando mais suas aulas. Bem-vinda, Sara. Fico muito feliz. Simone, por qual farinha posso substituir a farinha de aveia? Vamos lá! Farinha de aveia. A farinha de aveia, ela é rica em fibras, rica em amido, como eu disse. Ela absorve muito os líquidos da massa, muito mesmo. Ela pode pesar a sua massa se estiver em uma quantidade muito grande. Que mais da farinha de aveia? Ela não deixa sabor residual, tá? Ela é ótima para nossa saúde, porque ela é rica em fibras, então ela dá mais saciedade, traz muito nutriente para nossa receita. Então ela é muito legal de usar. Na hora de substituir, o que eu recomendo? Ela também é muito rica em proteínas, então é excelente, tá? Para dar maciez e umidade para as massas quando utilizada na proporção correta. O que eu recomendo para você? Quando você tem esse tipo de farinha na nossa receita, que tem mais proteínas, que tem mais fibras, que tem mais gorduras, você vai buscar dentro daquele grupo, é o de estrutura, porque a farinha de aveia também é uma farinha de estrutura, outra farinha ou outras farinhas que agreguem esse mesmo teor ou um teor parecido de proteína, de gordura, de fibra. Por quê? Porque se eu fizer uma substituição totalmente nada a ver, assim, eu uso a farinha de aveia, eu vou trocar por farinha de arroz, o meu resultado final ele vai ficar diferente. Vai ficar ruim? Pode não ficar a depender dos outros ingredientes, mas vai ficar bem diferente. Então, o ideal é você buscar outra farinha que tenha teores similares de proteínas, de gorduras,
Nesse caso, para a farinha de aveia, nós temos a opção da farinha de grão de bico, farinha de feijão branco, teff, painço, farinha de trigo sarraceno, né? Nós temos todas essas opções que são farinhas ricas em fibras, proteínas, gorduras e vão trazer um resultado bem parecido para nossa receita. Lembrando, a farinha de aveia é neutra, ela não deixa sabor residual na massa. E essas todas que eu citei deixam, então o ideal é o quê? Combinar. Farinha de trigo sarraceno deixa sabor residual. Combine com farinha de teff, por exemplo, que é um sabor mais adocicado, mais suave. Combine com ela. Grão de bico deixa sabor residual. Combine com a farinha de feijão branco. Então, a gente sempre tem que trabalhar em combinações, porque as nossas farinhas, a maioria delas, deixa sabor residual na receita. Tudo bem? Vamos falar sobre a farinha de coco. Farinha de aveia e farelo de aveia são diferentes? São muito diferentes. Por quê? Porque o farelo de aveia é feito da casca da aveia, então é basicamente fibra. Ele absorve muito o líquido da receita. Então ele só tem não, né? Mas tem muita fibra. A farinha de aveia, ela é feita somente com a parte interna do grão da aveia. Então ela é rica em amido e pobre em fibras. Então tem diferença? Sim, tem muita diferença quando a gente usa um ou outro. Qual eu recomendo para você usar? A farinha de aveia que a gente compra no supermercado, ela vem ali só batido com o miolo da aveia. Então a gente perde um pouco de fibras. O legal é você comprar o floco de aveia, o grosso ou o fino, e bater em casa, fazer a sua farinha. Por que é ideal o floco? Porque o floco nada mais é do que o grão de aveia prensado. Então o floco é o mais completo em teores nutricionais. Tem mais fibras, tem mais nutrientes, proteínas, gorduras boas. Então a gente consegue um valor completo ali nutricional quando a gente bate o floco no liquidificador e usa como farinha, tá? Então, eu recomendo que você faça isso. Não compre a farinha batida já pronta. Compre o floco e triture em casa para você ter mais valor nutricional na sua receita. Sempre cuidado com a proporção, porque ela pesa a massa, tá bom? O que mais? Maria Eugênia também tem síndrome do intestino irritável. É meio sofrido, né, Maria Eugênia? Eu vou te falar. Café? Chocolate? Bem pouquinho. E a gente nunca sabe o que vai fazer mal, isso é complicado. Suas aulas são excelentes, ótima didática com muito conhecimento. Obrigada, Maria Eugênia, fico muito feliz. Vinagre, substituição para o vinagre, essa é muito boa. Adoro vinagre, eu não sei se vocês usam nas receitas, se não usam, passem a usar. Por quê? O ingrediente ácido, ele ajuda a manter a umidade na massa e também a fazer essa massa crescer mais. Como? Porque o ingrediente ácido, ele ajuda a manter firmes as bolhas de ar. Sabe a bolinha da evaporação de ar? Sabe a bolinha que fica cheia de gás proveniente do fermento dentro da massa? Então, essa bolinha, que são os alvéolos, os furinhos na massa depois que o seu pão está assado, aquelas bolinhas, se você perde elas, se elas estouram, você perde umidade, perde gás, seu pão não cresce bem, não fica tão úmido. O bolo, mesma coisa. Se você mantém essa bolinha de ar fechadinha, você consegue um maior crescimento, mais umidade, mais maciez na sua massa. Então, o vinagre, o ácido, ele atua nesse ponto. Ele atua ajudando a manter essa película firme, a película que envolve o gás, que envolve o vapor do líquido. Então, eu mantendo essa película firme, eu tenho um crescimento, expansão da minha massa, né, sem estourar a minha película, e eu consigo mais maciez e umidade dentro da massa. Então, é muito importante o vinagre. Você pode substituir por suco de limão ou suco de laranja, tá? Você opta, não precisa ser o orgânico, se você quiser o normal, você pode usar. O importante é ser ingrediente ácido, tudo bem? Não precisa ser orgânico ou isso não vai interferir no resultado. Certo, gente? Vou pra minha listinha aqui, pra vocês irem pensando aí. Goma xantana. Quem quer substituir goma xantana? Ah, goma xantana tá cara, já me falaram isso e tá mesmo. A goma xantana não tem na minha região, também sei disso, porque a goma xantana, né, nas regiões menores é difícil de encontrar. Para comprar na internet o frete é caro, então a gente tem que ter opções de substituição. E temos várias substituições. Podemos usar a goma guar e o CMC, que é a carboximetilcelulose. Então a goma guar e o CMC são opções de substituição para a goma xantana e eles são mais fáceis da gente encontrar. Nós podemos comprar em lojas de produtos de confeitaria,
tá? O que é diferente da goma xantana, que a gente encontra em lojas de produtos naturais ou na internet. Então, a goma guar e o CMC a gente consegue encontrar com mais facilidade e eles podem ser utilizados na mesma proporção que a goma xantana. Vai dar alteração no resultado final? Vai dar sim, uma leve alteração, tá? Mas o resultado vai ficar bom também. Outra opção que nós temos é o Psyllium. O Psyllium também, ele é um pouco mais fácil de achar do que a goma xantana. O Psyllium, ele também traz umidade, traz maciez para as nossas massas, mantém os nossos produtos mais úmidos e macios por mais tempo. Então, ele aumenta a durabilidade do produto justamente porque ele absorve mais o líquido da receita, né? Ele é muito rico em fibras. Então, o Psyllium também você pode usar como substituto à goma xantana, mas aí não é na mesma proporção. Isso é muito importante, você precisa substituir uma proporção maior de Psyllium, porque ele tem a ação mais fraca do que a goma xantana, tá? Então, a cada 1 grama de goma xantana, você vai usar 2,5 gramas de Psyllium, tá? 4 gramas de goma xantana, 10 gramas de Psyllium, tá bom? Sempre nessa proporção. Ah, eu troquei a goma xantana pelo Psyllium e minha massa ficou seca. O que aconteceu? Goma xantana e Psyllium são agentes de liga, são ricos em fibras, mas o Psyllium absorve mais o líquido da receita. E quando você faz essa troca, essa substituição, você precisa corrigir a quantidade de líquidos da receita também. Então, com o Psyllium, você vai precisar de mais água, de mais leite, de mais suco, né? O que seja o líquido da receita que você está utilizando. Porque se você não fizer essa correção, o seu resultado final vai ficar seco sim. E se ele fica seco, né, por conta que o Psyllium absorveu mais o líquido, ele não vai crescer bem, porque a fermentação também depende da umidade, e ele vai ficar seco no resultado final, tudo bem? E esfarelando. É uma coisa importante de citar isso, porque muitas pessoas falam, ai, minha massa ficou esfarelando, mas eu usei agente de liga. O que pode ter acontecido? Falta de hidratação na massa, tá? A falta de hidratação, ela vai causar prejuízo quanto a o esfarelamento do produto também, tá bom? Vou pra aqui agora pra vocês, tá? Vamos ver outra opção de substituição que vocês querem. Você é maravilhosa, amo suas aulas, Deus te abençoe. Amém, Wanda. Obrigada, fico feliz que goste. Tenho farinha de teff. Em uma receita, por exemplo, que vai fubá, posso tirar um pouco de fubá e colocar a farinha de teff? Simone, pode sim, tá? Você pode tirar um pouco do fubá e colocar o teff. Por quê? Porque tanto o fubá quanto a farinha de teff são farinhas de estrutura. Vai dar diferença no resultado final? Vai dar diferença. Por quê? Porque a farinha de fubá, a farinha de milho, é uma farinha mais seca, mais rica em fibras. Ela vai absorver mais os líquidos da receita e não tem tanta proteína, então não vai trazer a maciez e a umidade que a gente quer. A farinha de teff tem proteína e tem gordura, então ela traz mais maciez e umidade. Então, se você trocar parte do fubá por teff, você vai ter um resultado final mais macio e mais úmido. Boa substituição, muito bom, hein? Eu gostei, Simone. Gente, meu microfone tá só caindo aqui, peraí, deixa eu ajeitar. Vai ficar fazendo barulho pra vocês. Proporção de banha óleo de coco em troca do óleo. Vamos lá. Gorduras. O óleo de soja, de girassol, de milho, canola, a gente usa na proporção da receita, que é o que a gente usa nas minhas receitas, tá? Óleo vegetal que eu coloco lá são esses que eu me refiro. Aí, por exemplo, eu tenho lá 100 gramas de óleo vegetal na minha receita. Eu não quero usar esses óleos, eu quero usar um óleo de coco ou eu quero usar banha suína na minha massa. O que eu faço para eu não deixar minha massa pesada e muito gordurosa? Eu tenho que reduzir essa quantidade, concorda? Então, a gente vai reduzir 20%. Eu já vi literaturas que falam, pode reduzir até 20%. Nos meus testes, na minha opinião, 20% é o ideal, porque se eu reduzo menos que isso, o resultado final ainda fica pesado, ainda fica gorduroso. Então, reduza 20%. Eu coloquei, pede, né, 100 gramas de óleo vegetal na receita. Eu vou colocar quanto de óleo de coco? 80? Eu vou reduzir 20%, tá? Eu vou colocar 80 de óleo de coco ou 80 de banha suína. Tudo bem? Muito importante essa redução para você não pesar a sua massa, não deixar a sua massa com aquele aspecto gorduroso. Sabe quando você pega na mão e sua mão fica oleosa? Então, excesso de gordura. E o excesso de gordura pesa a massa. Então, você não tem só esse prejuízo de sua mão ficar gordurosa, de a massa ficar gordurosa. Ela vai pesar a massa, sua massa não vai fermentar tão bem. Então, você tem outros prejuízos aliados ao excesso de gordura na massa.
Tudo bem? Então é nessa proporção que você vai reduzir a quantidade de gorduras quando trocar o óleo vegetal de milho, de soja, de girassol por óleo de coco ou banha suína, certo? 20% a menos. Vamos para adoçante? Acho que eu vou deixar o adoçante por último, porque o açúcar ele é o mais complexo. Vamos lá. É o que, na verdade, não é o mais complexo. É porque a gente precisa mudar mais coisas na receita, tá, gente? Calma. Flora, farinha de arroz e de amaranto dá certo? Flora, dá certo sim. São farinhas de estrutura, ambas, né? E você vai sempre associar a estrutura com liga e maciez. Lembrem-se disso. Eu não vou usar somente farinha de estrutura na minha receita. Eu preciso colocar um polvilho doce, uma fécula de araruta, eu preciso colocar uma fécula de batata, um amido de milho, porque eu preciso de um mix completo. Estrutura, liga e maciez. Lembram-se? Então não é só estrutura. Só um adendo aqui para vocês não confundirem. Então eu consigo sim fazer uma combinação de farinha de arroz com farinha de amaranto. Com cuidado, a farinha de amaranto, além de deixar sabor residual, ela também deixa um aspecto arenoso na massa. Então não coloque em excesso. No máximo 30% do seu mix de farinha de amaranto para você não dar muita diferença no resultado final. Tudo bem? Não prejudica tanto. Opa, essa pergunta aqui, inclusive, tem muita gente que faz. Vera tá perguntando: posso substituir a goma xantana por gelatina incolor? Não, não pode. São completamente diferentes esses ingredientes, tá bom? A gelatina incolor não serve para massa. O agar-agar não serve para massa. Goma xantana, goma guar, psyllium são agentes de liga. Gelatina sem sabor, né? A gelatina incolor, agar-agar, são espessantes para cremes, recheios, né? Sobremesas, não para massa, tá bom? Ele não espessa a massa, não usem. Deixa eu ver. Obrigada por suas respostas às minhas perguntas. Você explica muito bem, não tem como ficar com dúvida. Que bom, Simone. Tatiana, tu falou que tá R$45 a goma xantana. E dividiu o valor com a minha vizinha, que também faz, saiu barato e nos ajudamos também. Tatiana, tá cara, né? Gente, eu tô abismada com o valor da goma xantana. Eu vi esses dias na Amazon, eu acho, R$48. São 100 gramas. São 100 gramas, gente. São 100 ou 200? O pacotinho. Acho que são 200 gramas. Não, mas 200 gramas, gente, é muito pouco a goma xantana. Não, acho que são 100 gramas. 100 gramas no pacotinho, R$48. Imagina isso. Ainda bem que a gente usa pouco, né? Ainda bem que pra fazer um bolo a gente usa 2 gramas de goma xantana. Pra fazer um pão a gente usa 4, 5 gramas no máximo de goma xantana. Com exceção do pão francês. Então, sim, tá caro pra caramba. Mas a gente consegue substituir com as opções que eu dei. E também a gente usa uma pequena proporção, então acaba que diluindo ali em todas as receitas, ó, veja só. São 200 gramas num pacotinho de goma xantana. Se eu fizer bolo somente, eu vou usar, não, são 100 gramas. Porque eu faço 50 bolos. Então são 100 gramas, isso mesmo, 92 o quilo. É isso aí. 100 gramas tá custando 45, né? Então, eu consigo fazer 50 bolos com um pacotinho de 100 gramas e mais ou menos uns 22, 23 pães. Então, dá pra fazer muita coisa com um pacotinho só. Imagina só. Quantos reais vocês que têm experiência ali de comprar fora? Não sei se vocês compram coisas fora, né? Produto sem glúten, em confeitaria especializada, essas coisas. Mas vocês já viram o valor? Claro, não tô julgando o valor. Mas eu tô comparando com comprar pão pronto e fazer em casa, tá? Claro, tem todo um gasto lá na confeitaria, né? Tem funcionário, tem aluguel, enfim. Quando a gente faz em casa, a gente gasta muito menos. Para você comprar, vamos comparar. Um bolo recheado, bolo de festa para 4 pessoas, foi o que eu olhei, que é o PP. 4 pessoas, tá? 4 fatias. Ele é assim, ó, 15 centímetros de diâmetro. Mais ou menos 15 de altura também, né? Acho que nem isso. 10, 15 de altura. Sabe quanto tava quando eu olhei? R$165. Um bolo recheado de 15 centímetros que dá para 4 pessoas. R$165. Sabe quanto eu gastei para fazer esse mesmo bolo do mesmo tamanho? R$19. Não tô mentindo para você. R$19. Então é muito mais barato a gente fazer em casa.
Muito mais barato, gente, a gente fazer em casa. Não tem comparação. E o sabor, a qualidade, a segurança que a gente tem nos nossos produtos fazendo em casa, não tem comparação com os produtos que a gente compra, né, fora. Enfim, só para comparar o valor, que é muito mais barato a gente fazer em casa. Mesmo a goma Xantana estando R$45. Mesmo assim, é muito mais barato. Farinha de painça é aquela que dá para os pássaros? Não, é alpiste que dá para os pássaros, não é painço não. É alpiste, tá? É outra coisa. São 100 gramas, Simone, verdade. R$200 o quilo, R$19,90 100 gramas. Ó, tá bom, Vera, R$20 100 gramas tá bom. No atual patamar que estamos. Vamos lá, deixa eu ver aqui no Instagram se tem perguntas sobre substituição, senão eu vou voltar para as minhas aqui, gente. Oh, meu Deus. Deixa eu subir aqui se eu conseguir chegar até o topo dos comentários. Aí. Posso usar goma de mandioca no lugar do polvilho? Vamos lá, Line. É o seguinte. A goma de mandioca, que é a tapioca, né? Você tá se referindo à tapioca, né? A tapioca, ela tem uma diferença pro polvilho doce. Qual é esse? Qual é essa diferença? A tapioca é o polvilho hidratado. Então, eu já tenho umidade na massa. Então, quando você for usar, você pode usar, tá? Pode substituir o polvilho doce por goma de tapioca, né? Goma de mandioca. Mas você tem que observar o ponto de hidratação da massa, porque essa goma já está úmida, já está hidratada. Então, ela não vai absorver o líquido da receita. Quando você fizer essa substituição, coloque o líquido aos poucos, para você não perder o ponto da massa. Provavelmente, você vai precisar de um pouquinho menos de líquido, tá? Farinha de coco, vamos falar. Márcia, eu vou deixar o açúcar pro final. Vamos falar sobre a farinha de coco. Quem não pode comer açúcar tem outras opções. A farinha de coco é uma farinha proteica, ela está dentro do subgrupo de farinhas proteicas. Ela é muito rica em fibras, inulina, faz muito bem para a saúde, só que ela, como ela absorve muito a umidade das massas, ela tende a ressecar essa massa. Então, para você usar a farinha de coco, além de deixar sabor residual, né? Para você usar essa farinha, você precisa entendê-la antes, conhecer como ela se comporta na massa. Porque se você pega uma massa de bolo e coloca 70 gramas de farinha de coco, você vai deixar essa massa seca, tá? É muito importante você conhecer essa farinha antes. Ela absorve muito os líquidos da receita, então eu não recomendo que você use uma grande proporção. No máximo ali 30% do seu mix, porque senão o seu resultado vai ficar muito alterado, tá? Seco, farelento e com sabor residual. Então é muito importante você ir aos poucos com essa farinha para não ter prejuízo no seu resultado, tudo bem? Aprendi a misturar as farinhas agora, estou craque nos pães e bolos. Arrasou! Cozinha da Nutri, olha só. Muito bom. Você explica muito bem, tirou todas as minhas dúvidas. Ai, que alegria. A Dorinha. Ela explica muito bem, sim, ela é 10. Arrasamos. Oh, meu Deus! Tinha muito medo de fazer essas misturas. Agora estou segura e faço pães e bolos muito bonitos e saborosos. Aê, gente! Vamos aplaudir a cozinha da Nutri que tá fazendo bolos deliciosos e pães também. Anete, obrigada. A farinha integral não amarga, não. Eu nunca coloquei ela só, sempre misturada com a branca. É uma pergunta, não amarga, não? Não, não amarga, tá? A farinha integral. Depende da farinha. Por que que eu falo isso? Porque tem uma aluna minha que ela mora lá nos Estados Unidos. E aí ela comprou uma farinha de trigo sarraceno do México que veio muito forte, com sabor muito forte. Não amargo, mas muito forte. Então, dependendo da farinha, né, que é uma farinha integral, porque ela veio com a casca, elas bateram o grão do trigo sarraceno com a casca, então veio muito forte o sabor. E aí, quando você faz usando só esse tipo de farinha, por exemplo, o seu resultado final pode ficar com um gosto bem complicado, bem ruim, que foi o resultado que ela obteve. Ficou ruim o resultado dela porque essa farinha tinha um gosto muito forte. No mais, agradeço pela companhia, espero ter esclarecido as dúvidas de vocês, espero ter acrescentado mais conhecimento e eu aguardo aqui vocês amanhã. Beijo pra vocês, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau, gente!